Olá, namastê. Cá estou eu para falar da última aula do curso de História do Yoga, mas aqui mostrando a imagem do Gersinho como um ícone, brincadeira. Esse Gersinho aqui foi uma escultura que gentilmente uma aluna fez de mim, mas a gente fica pensando, né, o quanto hoje muitos profissionais da nossa área se colocam como gurus. E se colocando como guru, muitas vezes também se justifica a ideia de uma imagem para, podemos dizer assim, cultuar uma devoção a esse guru. O que na Índia é algo perfeitamente admissível e aceitável na medida em que, dentro de um caminho espiritual, o guru se torna realmente um reflexo daquilo que o discípulo quer lograr. E o treino desse discípulo inclui uma certa devoção a esse guru, ou guru, melhor dizendo. Mas nós temos que lembrar que hoje, nesse momento da história do yoga, nós, profissionais de yoga, como é o meu caso, não somos gurus, não somos mestres realizados, siddhas, somos prestadores de serviço. E como prestadores de serviço, nós estamos fazendo como outros profissionais, estudando um tema, procurando conhecer esse assunto, conhecer os seus aspectos práticos para poder ensinar essas práticas de modo adequado, seguro, eficaz, para que as pessoas possam delas se beneficiar dentro do contexto em que estão vivendo. E o contexto em que estão vivendo, normalmente, não é aquele em que adeptos do yoga, desde tempos muito antigos, buscavam a libertação através desse caminho, dedicando-se integralmente a essas práticas e esse estilo de vida. Portanto, o primeiro passo aqui para a reflexão crítica que quero propor é que a gente tem que repensar o yoga contemporâneo, não aplicando como um serviço, mas vendendo como meio de libertação. O que nós fazemos hoje não é isto, não estamos, de certa maneira, tão inseridos naquele estilo de vida de dedicação integral ao yoga, que permite aos seus adeptos, de fato, através desse caminho, buscar a libertação, buscar moksha. Mas ainda assim o yoga continua tendo a sua validade. Plagiando o Dr. Manohar Lakshmangarothi, todo yoga é yoga, mesmo que você busque apenas um aspecto deste yoga que te leve a praticá-lo com adequação, com correção, quaisquer que sejam os benefícios em níveis físico, mental ou até espiritual, são válidos. Então não vamos também desqualificar o yoga pelo fato de estarmos praticando em uma quantidade, ou talvez um volume de prática e de dedicação inferior àquele dos grandes praticantes que historicamente trabalharam com yoga para construir inúmeras metodologias que levem o ser humano à sua realização última. Agora, eu queria propor outras reflexões críticas nessa aula de hoje, e primeiro agradecendo a vocês que estiveram aí assistindo essas aulas do curso, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube. Então aqui eu somei o número de visualizações. No Instagram já deu 18.380 visualizações ao todo, uma média de mais de 1.530 por aula. No YouTube, bem menos gente visualizando por lá, mas ainda assim uma visualização total de 1.650, todas essas aulas juntas. E creio que pelo Instagram vai chegar uns 20 mil com essa última aula. Então agradeço, vocês realmente deram um bom retorno para esse investimento que eu estou fazendo em divulgar um pouco da história do yoga dentro dessa minha perspectiva crítica também. Crítica no bom sentido, colocando questionamentos importantes. E o primeiro questionamento que eu coloco já está até com base nessas visualizações, porque não entendo por qual motivo a aula número 5 do curso teve menos da metade das visualizações da segunda aula menos visualizada. E qual era o tema da aula 5 do curso? Heterodoxias. Será que tem alguma relação isso com o horário que eu postei a aula? Fiquei pensando nisso, mas talvez tenha uma relação também com o próprio tema. Não sei se o interesse, de fato, é menor quando se fala de budismo e jainismo relacionado ao yoga. Porque entendo que no nosso meio existe uma visão dominante que associa o yoga ao hinduísmo. E as pessoas vão praticar yoga e automaticamente
muitas vezes vão abertas a recitar mantras hindus, né? A cultuar divindades hindus, o que também pode gerar certas controvérsias, porque pessoas que não estão, de certa maneira, familiarizadas com essa crença, com esses rituais hindus, ou até que têm suas próprias crenças, e o hinduísmo lhes parece algo estranho, quando não algo assustador, né? Imagine uma pessoa cristã que nunca se familiarizou com esses conceitos, com a mitologia hindu, ver um Deus sendo cultuado como patrono de yoga, um Deus que traz nas suas mãos um tridente. Esse Deus Shiva traz um símbolo que na mitologia cristã está nas mãos do capeta, né? Então, realmente, isso pode causar até alguma aversão, algum distanciamento em relação ao yoga, essa ideia de associá-lo necessariamente ao hinduísmo. Eu queria aqui já frisar que nós não devemos fazer essa associação, ipsis literis, não devemos pensar a Índia e todos os sistemas de pensamento e de práticas que de lá vieram como algo unitário, como algo que está tudo integrado. Isto, gente, faz parte de um pacote que vem sendo muito vendido, cada vez mais em tempos recentes, e que procura trabalhar com a ideia de uma unidade do pensamento indiano. Como se na Índia, desde tempos muito antigos, todo esse pensamento estivesse sendo produzido, integrado, sem que houvesse uma diversidade, sem que houvesse conflitos entre esses sistemas de pensamento e também essas visões diferentes de mundo. Então, a ideia de que o yoga está muito bem integrado ao Vedanta, né? Está muito bem integrado ao hinduísmo, é uma ideia que precisa ser revista. Ao longo dessa história, há fartas referências literárias que apontam para visões bastante críticas de representantes dessas distintas correntes. Só para citar algumas, em relação ao yoga, eu pego aqui do livro do Melanchthon e do Mark Singleton, Raízes do Yoga, duas delas, certo? A primeira aqui, falando especificamente sobre o Hatha Yoga, né? Então, fala que os praticantes de Hatha Yoga que se purificam através do caminho do Hatha são ímpios, colhem escassa recompensa nessa vida. E sua verdade não concede a liberação. Tá? Outra passagem do Hamsa Vilasa, diz: o ensinamento de Patanjali, aqui se referindo ao Raja Yoga de Patanjali, é sem sentido, porque não há nada de agradável em coisa alguma que seja alcançada por meio da força. Tá? Enfim, essas são só duas pequenas referências que nos levam a repensar a ideia de unidade do pensamento indiano. Agora, essa ideia de unidade, ela está associada hoje a uma propaganda política, é bom que se diga. Uma propaganda política que vende a ideia de uma Índia primaz. Uma Índia primaz que, desde tempos muito antigos, traz tudo que há de mais avançado na civilização. E essa ideia é uma ideia vendida por nacionalistas indianos. E hoje existe uma grande disputa, inclusive no meio acadêmico. Então, os revisionistas indianos, que revêem aquelas perspectivas históricas que vêm desde o século XIX, sendo estudadas por acadêmicos, inclusive ocidentais, dizem que esses acadêmicos ocidentais veem a Índia com aquele olhar eurocêntrico, o olhar do colonizador. E, portanto, também interessa a eles vender a ideia de que quem chegou à Índia e levou para lá a cultura védica e tudo isso, foram pessoas de origem europeia, ou, no máximo, da Ásia Central, os árias. E, por outro lado, esses acadêmicos ocidentais costumam questionar a tendência indocêntrica dos ultranacionalistas indianos, que hoje costumam vender essa ideia de uma Índia que é a Índia primaz, que tudo que vem de mais avançado na civilização humana vem desta Índia. Então você vê, inclusive, isso na história do yoga com grande influência, colocando-se o yoga como muitas vezes muito mais antigo do que ele realmente é. O yoga, que tem 5.000 anos, alguns falam 5.000 anos antes de Cristo. Como sabê-lo, Não temos nenhuma referência do que acontecia na Índia, pelo menos em termos textuais, 5.000 anos atrás. Muito menos 5.000 anos antes de Cristo, que seria 7.000 anos atrás. Tá? Então, tenhamos cuidado. Não compremos qualquer versão automaticamente.
tenhamos uma visão crítica e procuremos boas fontes, boas leituras para irmos nos informando sobre essa história do yoga e sobre a perspectiva do yoga contemporâneo. Porque o yoga contemporâneo é muito influenciado por isso. Ele se tornou um instrumento de propaganda hoje de uma corrente político-ideológica, principalmente liderada pelo atual governo indiano. Tá? Então, o atual governo indiano ele tem todo o empenho, né, em divulgar o yoga, mas não porque tenha talvez um compromisso com o yoga, tal como as suas raízes, né, deveriam fazê-lo, mas porque o yoga se torna, nesse caso, um soft power, né, um bom instrumento de propaganda para difundir essa ideia de uma Índia grandiosa e a Índia que é, digamos, a referência para o mundo contemporâneo, tá? Então, por exemplo, não importa como divulgar o yoga, o importante é que ele esteja na vitrine. Por isso, talvez o Ayush, o Ministério Indiano da Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha e Homeopatia, né, que lida com essas áreas, tenha reconhecido, junto com o Ministério Indiano do Esporte, o yoga como modalidade esportiva competitiva. E quando a gente começa a pensar sobre isso, o que vem à nossa mente? Puxa, será que o futuro do yoga está em vermos yogis competindo nas Olimpíadas e brigando por medalhas? Será que os indianos não estariam dando um tiro no pé, tendo que dar uma medalha de ouro para um chinês ou para um americano, né, de yoga, quando na verdade eles se consideram os detentores desse conhecimento e do saber sobre essas práticas? Têm realmente a chance de continuarem sendo aqueles que mais são respeitados mundialmente ao divulgar esse conhecimento, desde que não deturpem a coisa como o risco de hoje, né, nos permite, de certa forma, antever. Então, a reflexão que deixo aqui para essa aula que fica mais longa é cuidado. O yoga, ele se desdobra em múltiplas vertentes, algumas talvez vinculadas às suas raízes, outras talvez se distanciando muito dessas origens, mas ainda assim continuarão recebendo o nome de yoga. E o que nós iremos fazer com tudo isso? O futuro nos dirá. Bem, agradeço, vou ficando por aqui. Namastê e bom final de semana para vocês.